Então vamos à segunda apresentação, a Flávia Bianchini, cujo título é A Doutrina Shakta da Devi Gita, o Advaita e o Vishishta Advaita Vedanta, uma comparação. Vamos lá, eu nem preciso dizer que é o recorte do recorte do recorte, né? Mas enfim. Bom, eu vou falar sobre 3 coisas, né? Uma obra indiana, Shakta, que é Devi Gita, o Advaita Vedanta de Shankara, o Vishishta Advaita Vedanta do Ramanuja. Então, esse trabalho faz uma análise comparativa de um texto Shakta, a Devi Gita, faz parte, essa obra, do Devi Bhagavata Purana, com os aspectos centrais de 2 formulações do Vedanta, o Vishishta Advaita Vedanta, não dualismo qualificado, cujo mais famoso expositor foi Ramanuja, e o Advaita Vedanta, que é não dualista também, de Adi Shankaracharya. Só situando aqui essa obra, o Devi Gita, ela fez parte do meu trabalho de mestrado em Ciências das Religiões. No mestrado, eu fiz um levantamento histórico sobre o culto à grande deusa na Índia, sobre todas as escrituras relacionadas ao feminino, desde os Vedas até o período tântrico. Então, fiz um levantamento de hinos, de Upanishads, trechos do Mahabharata, as Gitas, são várias Gitas, e tantras, enfim, obras que falavam sobre o feminino na tradição indiana. E eu propus lá no mestrado a tradução e o comentário dos capítulos dessa obra inteira, Devi Gita, mas foi impossível realizar isso durante o mestrado por causa da dimensão, né? Então eu acabei realizando apenas a tradução e o comentário do primeiro capítulo da Devi Gita. E agora, nesse momento, eu decidi finalizar essa minha pesquisa iniciada no mestrado de um modo independente, que é complementar o comentário dos 9 capítulos seguintes, né? E concluir assim a minha pesquisa. A tradução dos 10 capítulos eu já fiz e estou na etapa de prosseguir com a elaboração dos comentários. Essa obra faz parte do 7º livro do Devi Bhagavata Purana, compreende um conjunto de 507 estrofes contidas nos últimos 10 capítulos, 31 a 40, do 7º Skanda, livro do Devi Bhagavata Purana. Nós temos lá essa coletânea de Puranas, de textos indianos, alguns falam de alguns devas específicos e tem lá Puranas que falam de aspectos femininos, o Devi Bhagavata Purana é um deles. Esses 10 capítulos da Devi Gita abordam os seguintes temas: o aparecimento da grande deusa diante do rei da montanha Himalaya e dos deuses, a deusa como a suprema causa da criação, a deusa revela seu corpo cósmico, Virat Swarupa, forma universal, instruções sobre Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, instruções sobre Kundalini Yoga e sobre o Yoga de 8 membros, Ashtanga Yoga ou Raja Yoga, a meta do Yoga Moksha, o conhecimento de Brahman, instruções sobre Bhakti Yoga, Yoga da devoção, mais instruções de Bhakti Yoga, os locais sagrados, ritos, festas de adoração da deusa, formas védicas internas de adoração à deusa, forma tântrica de adoração à deusa e o desaparecimento da grande deusa. Esses capítulos que eu grifei são capítulos, e eu esqueci de grifar um, que é a meta do yoga, são capítulos nos quais é necessário recorrer ao pensamento de Shankara, ao pensamento do Ramanuja, para poder tecer o comentário e comparar conceitos ali. Então, remetem a conteúdos que aparecem no Vedanta e no Vishishta Advaita Vedanta.
Só pontuar uma coisa. Então, eu estou só situando a obra, vou situar brevemente o Advaita Vedanta e o Vishista, só alguns tópicos, porque eu vou elaborar a comparação desses 3 tópicos posteriormente. Então, é breve isso aqui, só para vocês se situarem em relação ao que eu estou falando. O Advaita Vedanta, que é a corrente mais conhecida aqui no Ocidente, afirma então a existência de uma realidade única, o ser absoluto Brahman, que é idêntico ou não diferente da essência mais profunda do ser humano, o Atma. O universo, os objetos materiais, os indivíduos e os próprios seres divinos, devas, são destituídos de uma realidade. Brahman é desprovido de qualidades nirguna, mas pode ser apreendido como realidade, sat, consciência, chit e beatitude, ananda. As outras coisas que nos parecem existir são simplesmente produtos de Maya, o poder de Brahman, que oculta a realidade, que é o próprio Brahman, e que projeta o universo dualista ilusório. Quando Brahman é captado juntamente com Maya, ele se torna dotado de características, saguna, sendo conhecido como Ishvara, o governante ou Senhor Supremo. Embora Ishvara possa ser cultuado, o Advaita Vedanta não defende a devoção Bhakti como método de libertação moksha, preferindo, em vez dela, a sabedoria Vidya e Jnana. O Vishista Advaita Vedanta é uma das escolas do Vedanta, não dualista, só que com qualificações. Pode ser descrito como monismo qualificado ou não dualismo qualificado. Brahma continua a ser a única realidade, mas as qualidades, os atributos não são ignorados, né, nessa versão do Vedanta. No entanto, essa afirmação deve ser qualificada, Vishista, pela existência de Ishtara, Jiva, Chit e matéria Achit, porém a não dual, Advaita, Vishista Advaita. Ramanuja foi o principal expoente dessa corrente. Nesse contexto existem 3 princípios tattva fundamentais. Jiva é o ser individual, ser vivo individual, sensível. Adiva, o não sensível. E Ishvara, que aqui é equivalente, é a mesma coisa, digamos assim, de Vishnu Narayana, ou Parabrahma, e é considerado o criador e controlador do mundo. Essa filosofia aborda a natureza de cada um deles e suas relações mútuas e com Brahman. O Vishista Advaita aceita que o universo material e os seres sensíveis são reais, mas não independentes e distintos de Brahman. Sobre o ponto de vista absoluto do próprio Brahman, há uma única realidade e não há distinção entre o ser absoluto, os indivíduos conscientes e o universo. No entanto, sobre o ponto de vista do ser humano, eles não são idênticos, sendo distintos, Vishista, e representando diferentes modos para a cara de Brahman, o qual é dotado de atributos em número infinito. Há um único ser absoluto, mas ele é caracterizado pela multiplicidade de suas manifestações. É uma questão de ponto de vista, digamos assim, de um em relação ao outro, né? A partir de Brahma existe uma coisa só, mas a partir da multiplicidade eles estão, por assim dizer, separados. Entra no campo aí do cognitivo, digamos assim. O Vishista Advaita identifica então Brahma com o Senhor Supremo, Ishvara, o qual é Vishnu. Vishnu é um dos devas, né, da trindade indiana, só para situar quem não está habituado com esses assuntos, para Ramanuja. Por causa dessa identidade, tal abordagem considera que o caminho da libertação moksha consiste na devoção, bhakti, e na entrega total para Pati, que proporciona uma forma mais elevada de conhecimento. Então, por meio de uma devoção e rendição total a Vishnu, o Jiva vai alcançar uma verdadeira sabedoria acerca da realidade última e, enfim, geral, né? A libertação não consiste em uma união e dissolução em Brahman, como ocorre no Vedanta de Shankara,
e sim um estado em que a essência individual permanece unida a Ishvara. Um dos textos fundamentais neste sentido para o Ramanuja é a Subala Upanishad, que identifica Brahman com Narayana, que é descrito como sendo o pai, a mãe, o refúgio, o amigo e o objetivo de todos os seres. Então, considerações iniciais dos 3 tópicos, por assim dizer. Diversos autores já apontaram a existência de pontos de contato entre a doutrina Shakta, que considera Shakti ou Devi como idêntico ao Ser Supremo, Brahma, e o Vedanta. A própria Devi Gita menciona, no decorrer do texto, o Vedanta em vários pontos, como essa passagem aí da Devi Gita, capítulo 7, atingindo a sabedoria guiana, a pessoa se preenche completamente, assim proclama o Vedanta. Porém, é necessário levar em conta a existência dessas diversas correntes dentro do Vedanta para esclarecer de modo mais adequado essas relações. Embora, por exemplo, Shiver Mackenzie Brown procure sempre comparar o pensamento da Devi Gita com a Advaita Vedanta, parece mais proveitoso associá-lo ao Vishtista Advaita, a filosofia monista com qualificações desenvolvida por Ramanuja. De fato, essa abordagem do Vedanta, que foi desenvolvida para proporcionar uma base filosófica para a corrente Bhakta, devocional Vaishnava, pode ser adaptada mais facilmente para a interpretação filosófica da corrente Shakta, como exposta na Devi Gita. Então, minha referência, Mackenzie Brown, a partir de um comentário mais antigo realizado por Nilakanta, fez esse comentário da Devi Gita, essa tradução dos 10 capítulos, e ele vai o tempo todo fazer comparações de algumas coisas que surgem na Devi Gita com o Vedanta. Mas é mais fácil e cabe, digamos assim, como uma luva, se você faz as mesmas comparações que ele fez ali com o Vishtista Advaita, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Quando eu fiz o comentário do primeiro capítulo, eu ainda não tinha esse dado por falta de conhecimento do Vishtista Advaita, obviamente. Mas, a partir de agora, eu resolvi primeiro fazer toda uma leitura sobre o Vishtista Advaita para depois dar sequência a esse comentário. E é até estranho, porque pesquisando esse americano, ele é de uma vinculação Vaishnava, então fica bem esquisito ele não pegar a filosofia que ele segue pessoalmente, que cabe como uma luva. É só praticamente tirar Vishnu e pôr a deusa, que as explicações são muito idênticas, assim, né? Então eu achei bem estranho ele esconder o Vishtista Advaita na hora de elaborar a tese dele de doutorado sobre a Devi Gita. Então, meu mouse está com problema, só um minuto. Então, a Devi Gita, essa doutrina Shakta, embora evidentemente não adote Vishnu, como eu acabei de falar, como uma divindade suprema Ishvara, tem muitos pontos de semelhança com o Vishtista Advaita, pois a deusa Devi, que é a governante suprema nessa obra, Ishvari, é identificada no texto com Brahma, e a devoção Bhakti, nesse texto, é considerada como um caminho essencial para a libertação moksha. A Devi Gita diverge do Advaita Vedanta em relação ao concepção de Maya, que no Advaita é considerado como a ilusão do mundo dualista fenomênico, mas que na Devi Gita é um desenvolvimento criativo, uma poderosa projeção positiva da deusa, é o próprio poder supremo Shakti, que não se distingue do absoluto, e não uma obscura delusão cósmica, não tem esse caráter apenas de ilusão, de delusão, de algo negativo em relação a Brahma, né? Apesar de vários pontos diferenciadores como esse, há também pontos de contato entre a doutrina Shakta e o Advaita Vedanta, como a própria caracterização do absoluto Brahma como sendo uma única realidade. Então, esse é um ponto que aproxima do Shankara, né? A Devi Gita assimila muito da perspectiva não dualista na sua caracterização da deusa como Brahma,
e na realização da meta última da vida por meio da fusão da consciência do sadhaka, do devoto, na pura consciência da deusa. Mas o aspecto devocional na obra é fundamental. A equivalência, ocorre uma equivalência da deusa à realidade última, aludindo aos ensinamentos contidos nas antigas Upanishads e elaborados nas escolas posteriores do Vedanta. A forma não icônica, aqui são pontos do texto, né, que eu estou listando. A forma não icônica reflete claramente uma visão semelhante à que está presente no Advaita Vedanta, dela como Brahma, né? Toda aquela descrição, eu nem estou adentrando aqui, mas a descrição de Brahma como infinito, estando além de tudo, é a mesma descrição que surge no texto. Essa equivalência dos dois é discutida no 6º capítulo da Devigita, no qual a deusa revela a meta do yoga, o conhecimento de Brahma, os métodos para se alcançar a libertação moksha. A deusa é identificada com várias facetas de Brahma, sendo descrita como Sat, Chit e Ananda, e ela se refere a si mesma como a essência ou a forma de Brahma, Brahma Rupini, praticando, por exemplo, as várias formas de yoga pela união do Atma. Medite sobre mim como a essência de Brahma. No decorrer aqui da minha leitura, todos esses versos em vermelho são trechos que eu tirei da Devigita para ilustrando a minha fala. Na verdade, sua manifestação inicial como o brilhante poder supremo para Mahas é uma simulação implícita de Brahman pela deusa. Essa mesma expressão para Mahas vai surgir no Vishnu Purana, no Shiva Purana, quando ocorrem manifestações sagradas, no qual esses deuses, devas, aparecem como uma representação direta dessa realidade última. É muito semelhante, inclusive, à descrição como o surgimento do infinito, de uma luz brilhante, e desta luz brilhante, infinita, adimensional, sem lugar, enfim. Aí vai aquela longa descrição, né? Surge o Devatal. Então isso é idêntico com a mesma ocorrência em outros Puranas. As Upanishads apresentam vários pontos de vista filosóficos e teológicos, sendo que algumas são fortemente teístas ou cosmoteístas e outras expressam aspectos não teístas, que inspiram o Advaita Vedanta. Nele, o conceito de Ishvara é apresentado como uma visão imperfeita de Brahman, contaminado pela ilusão. Nas correntes Bhakti, incluindo o Vishista, Ishvara é uma realidade por si mesmo, né? Se nós pegarmos lá os 200 ou mais Upanishads, a gente divide esses textos nessas duas categorias. Tem Upanishads que vão falar especificamente de Brahman, como se alcançar Brahman, e tem Upanishads com caráter mais teísta, no qual há identificação de devas com Brahma e surgem descrições práticas e em diferentes níveis para se experimentar e se vivenciar essas realidades, né? Essa realidade. A Devi Gita é uma obra Bhakti e por isso também teísta. Está inserida numa corrente devocional, faz parte, né, dos textos vinculados ao movimento Shakti, mas não é apenas teísta, na medida em que a deusa Bhuvaneshwari se apresenta no texto sob duas formas, como realidade última abstrata, sem qualidades, Nirguna Brahman, e como uma divindade suprema pessoal, que é Ishvari ou Maheshwari, sujeita a culto, adoração e devoção. Esta abordagem é semelhante à do Vishista Dvaita, o qual assume Vishnu como essa divindade suprema pessoal, sujeita a culto, adoração, a um relacionamento, né, entre o devoto e Vishnu. Uma segunda grande diferença aqui do Advaita e da Devigita diz respeito à atitude para com o mundo e o corpo físico. A Devigita concorda com a Advaita e vê a deusa como a personificação de Brahma, um só sem o segundo. Isso aparece em diversas passagens do texto.
e associa o seu poder criativo de projetar o universo com Maya. Tanto ontologicamente quanto cosmologicamente, então, a grande Deus implementa essa sua natureza Brahma, infinita, absoluta, e do qual emerge, né, posteriormente o poder de Maya e geração do universo e de todas as estruturas. Nas escrituras mais antigas, como os Vedas, a palavra Maya é usada para indicar o poder maravilhoso possuído por um Deva ou Asura. Não tem nada a ver com uma eterna e real avidya, ignorância, ilusão ou falta de sabedoria. Na visão Advaita, a multiplicidade dos seres é ilusória, é produzida por Maya, que assim se torna equivalente à ilusão ou falta de sabedoria avidya. Então tem essas colocações aqui. Então, no entanto, ao contrário do Advaita de Shankara, ela como realidade última, não só de alguma forma manifesta ou utiliza Maya, mas ela é também Maya. Assim, Maya, juntamente com todos os seus produtos, o mundo com todos os seus seres, tem um status ontológico maior do que na visão de alguém como Shankara e se iguala nesse aspecto ao pensamento do Vishista Advaita. Maya é real e possui uma relação de inseparabilidade em relação à deusa. Na Devi Gita, Maya é eterna, é infinita, tudo emerge dela, ela é a causa eficiente material da criação e ela não está separada de Ishvari. Então, trechinhos aqui da Devi Gita. Maya é a indivisível existência suprema e certamente não há nenhuma outra. Toda a existência está ligada a mim, eu sustento tudo o que é sustentado. Bhuvaneshwari no texto se mostra como Brahma e como Maya, embora Brahman seja um só, sem o segundo, eterno, imutável, ainda assim é de algum modo a origem do mundo, o que traz o universo à existência através deste poder criativo, misterioso de Maya. Maya em si mesmo, em si não é totalmente real, pois não é imutável, já que está sujeita a alterações. Tampouco é totalmente real, pois o mundo, como um produto de Maya, sofre as ações de suas qualidades. O mundo pode ser uma ilusão, mas não é irreal, simplesmente não é o que parece ser. Em última análise, não é senão Brahma. Brahma não é um objeto da percepção, nenhuma generalização proveniente da experiência pode provar ou refutar a realidade de Brahma. Sua realidade reside além do que pode ser compreendido pela inteligência. As falsas percepções se devem aos 5 elementos e sentidos correlacionados e pelas diferentes proporções dos elementos nos objetos. Isso aqui, na verdade, é uma análise que eu tirei de uma obra que fala do Ramanuja, no qual ele vai explicando a questão da ilusão e das falsas percepções e associando isso não só à questão da ignorância, mas à própria natureza intrínseca dos elementos. Então vejamos algumas passagens em relação a tudo isso que eu falei um pouco solto, sobre Brahma e Maya na própria Devi Gita. No princípio só existia, só eu existia. Não havia nada, nem ninguém além de mim. A natureza Rupa desse Atma é conhecida pela unidade de Chit, consciência, Samvit, totalidade do conhecimento, e para Brahma. Está além do raciocínio, é indescritível, incomparável, incorruptível. Daí brota um certo poder, Shakti, conhecido como Maya. Ela não é existente, nem não existente, nem ambos. Esta entidade indefinida, sem características, é eterna. Ela está inerente em mim de forma espontânea como o calor no fogo, o brilho no sol e a luz frígida da lua. Nela, todas as ações dos divas, os próprios divas e até mesmo o tempo acabam por se dissolver, sem distinções, como as preocupações se desvanecem no sono profundo. Pela sua associação com a consciência, Chaitanya, ela, Maya, é chamada de causa eficiente. Pela sua evolução no universo, é chamada de causa material.
No texto, isso é só um trecho, mas tem um capítulo sobre viragem que aí vai descrevendo toda a manifestação cósmica, todo o desdobramento, e aí é uma longa descrição de todas as camadas, os produtos, os elementos, e tudo isso é um Sankhya também teísta, né? Não é aquele Sankhya original com 25 tatos. Dentro desse capítulo da descrição de como através de Maya tudo vai sendo criado, vai tendo essa descrição, e esses versos eu extraí dessa parte. Perdi um pouquinho aqui no raciocínio. Então aqui, Vishista Dvaita Vedanta e sua relação então com a Devigita. O Ramanuja vai falar de Ishvara, Antarivyāpi, como habitando todos os seres, o ser mais íntimo dos seres, e Ishvara Bahuvyāpi, todo abrangente, todos os seres habitam em Ishvara. Ele fala dessa realidade, quando ele vai descrever a realidade e a natureza de Ishvara, ele vai dizer que Ishvara habita em todos os seres, né? Como um ser mais íntimo, e todos os seres habitam em Ishvara. Ramanuja estabelece a mesma relação presente na Devigita em relação a Brahma e Ishvara, e Ishvara compreende a totalidade de criação, jivas, jagats, atributos auspiciosos, e Brahma. Então Brahma é real, independente, os jivas do mundo também são reais, embora sua realidade esteja completamente nesse Brahma. Os jivas que atingem a realização continuam individualizados, não se dissolvem, se desintegram, né? Perdem sua existência quando alcançam a moksha. Os jivas e a matéria possuem existência por si mesmos, e ainda assim são essencialmente o mesmo Brahma. Brahma é eternamente livre da imperfeição, mas a matéria é inconsciente e os jivas estão sujeitos à ignorância e ao sofrimento, né? E aqui trechos da Devigita. Vocês vejam que ele não ignora os atributos e as qualificações, mas ele integra isso, o Ramanuja, a concepção de Brahma, mesmo Brahma sendo uma realidade última e estando além das categorias. Mas ele não, né, separa os atributos dessa realidade última. Então, aqui a descrição da Devigita. Sou Ishvara, sou Sutratma, no corpo sutil, e sou a essência de Viraj. Sou Brahma, Vishnu e Rudra. Sou também Gauri, Brahmi, Vaishnavi. Sou o sol, sou a lua, sou as estrelas, sou a natureza própria dos animais e pássaros, sou um Chandala e também um ladrão. Sou o caçador, o que faz ações cruéis, e sou aquele grandioso que realiza ações autênticas. Sou a mulher, o homem e o que não tem sexo. Não há dúvidas sobre isso. Tudo que existe, qualquer coisa que possa ser vista ou ouvida, ali estou, tanto dentro quanto fora. Em cada fenômeno, aí resido eternamente. Não há nada no mundo que seja animado ou inanimado que possa existir sem mim. Se parecer que tal coisa existe, é como filho de uma mulher estéril. Esse é o capítulo 13. A Suprema Consciência reflete essa Maya e reflete toda a existência. Assim é chamada Ishvara, e não há sabedoria maior do que o seu refúgio. Ele é onisciente, o executor de toda ação, a causa de todas as bênçãos. Ó grande montanha, quando a ignorância de várias classes é refletida, ele é conhecido como Jiva, que é o repositório de toda dor. Jiva e Ishvara são duas divisões concebidas em Maya, assim como o espaço em um jarro se distingue do espaço ilimitado. Dessa forma, o Atman individual é concebido como separado do Atman supremo, e os Jivas são pensados como se fossem muitos, embora Maya não seja diferente de si própria. Eu nem entrei nisso, mas ela dá três no texto. Tanto Jiva quanto Atman são divididos em três diferentes manifestações de acordo com o nível de realidade. Então não dá para abarcar tudo aqui, né? Ouça ao Senhor dos Reis. O Atman Supremo Paramatma se torna um indivíduo vivo, Jiva, pela ação da natureza Prakriti,
Pela associação com os atributos, o Pad, limitadores, ele parece assumir o papel de um agente. Ele realiza várias ações de acordo com as normas Dharma e contrárias às normas, nascendo assim em vários úteros, tendo experiências de prazer e dor. Então, eu estou quase concluindo. Só um minuto, eu estou acelerando um pouco, eu queria poder dar algumas explicações, mas enfim. Ouça o Senhor... relações entre Brahma e Diva. Há uma aparente diferença entre o ser absoluto e o Diva, mas a Mahavakya, isso aqui segundo o Ramanuja, afirma a verdadeira identidade entre eles. Ele faz uma leitura diferente das Mahavakyas, né? Não é de negação propriamente no sentido de Shankara. Aqui, a Mahavakya Tattva-asi, que aparece na Chandogya Upanishad, aquilo é você. Ramanuja afirma que identidade e diferença se aplicam a termos que estão no mesmo nível de realidade, e toda identidade é uma identidade na e através da diferença, e cada julgamento é uma ilustração disso. Tattva-asi, lá vai aparecer na Devigita essa explicação para essa Mahavakya. Tattva-asi e as outras falas, Vakya, proporcionam a sabedoria da unidade de Diva e Brahma. Quando essa unicidade é realizada, a pessoa se livra do medo e atinge a minha natureza, Rupa. Primeiro deve-se entender cada sílaba, depois o significado completo da fala. A palavra Tat, aquilo, ó montanha, significa a minha grandiosidade. O significado da palavra Tuan, tu, você, é realmente apenas o Diva, sem dúvida. A unidade de ambos é conhecida pela palavra si. A aparente oposição entre os significados das duas palavras está eliminada. Eles são um, mas o está contido no outro possui a mesma natureza, segundo as escrituras Shruti. Então, eu vou finalizando aqui, né? Os pontos de contato da Devigita com a Advaita parece ser devido simplesmente à influência geral das Upanishads em ambos. A Devigita apresenta mais pontos de semelhança com o Vishista Advaita Vedanta do que com o Advaita Vedanta de Shankara, mas não sabemos até que ponto a Devigita, a sua composição, foi influenciada pelas ideias de Ramanuja. Eu finalizo aqui a minha exposição.